Carta de Paulo aos Gálatas. John Wesley, ele chamou essa epístola aos Gálatas de o principal livro da literatura universal. Um certo escritor chamou essa epístola de a Carta Magna da Liberdade Cristã e outro diz que é o melhor dos livros da Bíblia. Gálatas é um esforço energético e apaixonado de Paulo de salvar o cristianismo do perigo de ser transformado em uma seita messiânica do judaísmo legalista da época. A carta aos Gálatas teve um papel fundamental na história da igreja. Ao lado de Romanos, ela ensina a gloriosa doutrina da justificação pela fé, e foi através da descoberta dessa doutrina que Lutero deu início à reforma protestante. O tema dessa epístola é salvação pela graça mediante a fé somente. Agora vejamos, quem escreveu? Qual a data? Para quem escreveu? Pois compreender sempre isso é importante para nós entendermos o conteúdo da epístola. Primeiro que nós não temos motivos nenhum para questionar de que Paulo é o escritor dessa epístola. Até os maiores críticos, eles acreditam ter sido Paulo o escritor dela. William MacDonald muito bem lhe disse que nunca houve séria disputa com referência à autoria paulina dos Gálatas. Nós vemos Paulo dizendo ser ele o autor no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 5, versículo 2. Os capítulos 1 e 2 são autobiográficos. O capítulo 6, ele termina com uma alusão aos sofrimentos de Paulo por amor a Cristo. Capítulo 6, versículo 17 diz: Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em Atos nós vemos essas marcas. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, fora esquecido em Tarso, apedrejado em Listra. Quando chegou em Atena, ele foi chamado de tagarela. Ele chegou a ser escorraçado de Tessalônica e muitas mais outras perseguições em Bereia, sofreu naufrágio em Cesareia e até que foi preso em Jerusalém. Vamos primeiro agora nós vamos ver para quem ele escreveu, de uma forma bem simples. Porque o debate maior aqui nessa epístola é sobre o assunto da data, né? Que nós vamos analisar isso com detalhes. Mas para quem ele escreveu, é simples. Essa carta de Paulo, ela é a única que ele não escreveu para uma só igreja. Ela foi dirigida às igrejas da Galácia. Gálatas não é uma igreja, é uma região. Ela fazia rodízio nas reuniões cristãs e era lida em público, uma prática comum antigamente. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 5, 25 e Colossenses capítulo 4, versículo 16. Mas a questão aqui é, foi escrita a Galácia do Sul ou a Galácia do Norte? Aqui entra a questão e a divisão entre os melhores estudiosos. O comentário Moody diz que o debate quanto ao destino desta epístola não tem fim, e até hoje tem essa discordância acerca da data, para quem ele escreveu. Alguns creem que Paulo escreveu cerca do ano 55, após a terceira viagem missionária. Outros, como o já falecido pastor John MacArthur, ele acredita que ele escreveu logo após o concílio de Atos 15. Já outros, como eu, acredito que Paulo tenha escrito antes do concílio de Atos capítulo 15. Ele escreveu ali por volta do ano 48 ou 49. Pois, se ele houvesse participado do concílio de Atos 15, que foi exatamente o concílio sobre a circuncisão, ele teria mencionado
pois aqui a luta dele contra os judeus era também contra a circuncisão, pois os judeus queriam que as pessoas tivessem fé em Cristo, sim, mas queriam que a circuncisão e a lei de Moisés fizesse parte de todo esse processo, né? Então Paulo com certeza teria falado sobre isso. João Calvino, ele diz assim, ó: quanto a mim, creio que Gálatas foi escrita antes do concílio ser instaurado e de os apóstolos tomarem a decisão final a respeito de observâncias cerimoniais. E também, agora que nós já vimos a data, antes do concílio de Atos 15, para que ela foi escrita? Para a Galácia do Sul, né? Ali Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Por quê? Eu cheguei a essa conclusão. Porque nós não temos um texto claro sobre a edificação dessas igrejas ao qual Paulo falou. Temos de algumas, de outras não. Mas em Atos 13 e 14, nós vemos que Paulo ele estava em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Foi durante essas primeiras viagens que Paulo visitou a Ásia Menor, pregando a mensagem gloriosa da salvação, que a salvação vem somente por meio da fé em Cristo, que muitos ouvintes foram salvos e igrejas foram organizadas, algumas lá na Galácia. John MacArthur diz: as igrejas das quais Paulo estava falando na carta haviam aparentemente sido estabelecidas antes do concílio em Jerusalém. Já que nós vimos para a data, quem foi o autor, nós já vimos aonde que era essa igreja, que era igrejas ali na Galácia, né, do Sul. Nós já vimos que é uma epístola que ela não era para uma igreja específica, mas para diversas igrejas. Agora, nós vamos ver o propósito de Paulo. Depois que Paulo ele deixou aquela região, falsos mestres entraram na igreja e começaram a pôr em dúvida o apostolado de Paulo e a mensagem da salvação pela graça. Os judaizantes, eles estavam com todas as suas energias no ápice para poder atacar, né, a mensagem da salvação e mudar a direção da igreja. Eles questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo, a integridade de sua teologia. A defesa desses dois pontos é o núcleo dessa epístola. O apóstolo Paulo ele estava determinado a libertar o evangelho da tentativa dos judaizantes de aliená-lo. Vamos primeiro observar o ataque ao seu apostolado. Eram muitos os que diziam que Paulo não era apóstolo. Muitos diziam isso, né? E olhando superficialmente, sem ir a fundo, poderiam ter razão. Em Atos 1:21, diz Atos 1:21 e versículo 22. Olha as qualificações para ser apóstolo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós se foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Evidentemente, não vimos isso em Paulo. Nós não vimos. É por isso que Paulo inicia a sua carta defendendo o seu apostolado, porque ele não conviveu com Jesus. Ele não estava ali presente quando Jesus morreu. Ele não se assentou para aprender os ensinamentos de Jesus. Então, o que é que ele precisava dizer para defender o seu apostolado? Nós vamos ver que nos 2 primeiros capítulos eles foram grandemente devotados ao estabelecimento da natureza de seu apostolado. Essa explicação ela era vital ao evangelho, pois se os seus oponentes pudessem provar que ele não fora chamado, nem muito menos comissionado a pregar tal mensagem, então todos os ouvintes, todas as igrejas que ele estabeleceu, eles simplesmente duvidariam da mensagem, muitos até sairiam.
Por isso ele deixou claro seu comissionamento e seu encontro com Deus na Arábia, que ele ficou 3 anos aprendendo com Deus as verdades do Evangelho. E por isso eu tenho que concordar com William Barclay quando ele diz: Paulo responde desde os primeiros versículos de sua carta. Insiste com orgulho em que a origem do seu apostolado não é humano. Não foi ordenado para esta acusação pela mão de nenhum homem. Sua vocação provém diretamente de Deus. Outros poderiam ter as qualificações requeridas para encher o primeiro vazio da lista apostólica. Paulo tinha uma só qualidade: de caminho a Damasco se encontrou face a face com Cristo. Belas palavras de William Barclay. O segundo propósito é que os falsos mestres judaizantes estavam abalando a doutrina central do cristianismo, que é a justificação pela fé. Eles estavam espalhando que os gentios deviam primeiro tornar-se prosélitos judeus, submeter-se a todas as leis mosaicas antes de poderem se tornar cristãos. Você pode verificar isso no capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 17 e 21, capítulo 5, versículo 2 e 12, capítulo 6, versículo 12 e 13. Chocado pelos Gálatas terem aceito tudo aquilo que os judeus diziam, Paulo escreve no capítulo 1, versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo escreveu essa epístola para defender a justificação pela fé em Cristo somente. Ele deixa claro que as exigências da lei, como a circuncisão do velho concerto, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação sobre o novo concerto. Ele deixou isso muito bem claro. Só que ele ao mesmo tempo estava atônito, ele estava surpreso de que aquelas igrejas ali na Galácia do Sul estavam deixando-se ser levadas por isso. Falando sobre a necessidade da circuncisão, os judeus eles faziam parecer que a salvação do homem dependia do que ele podia fazer, né? De uma marca na carne, da capacidade de observar-se a lei. Assim o homem poderia merecer a salvação pelo esforço próprio e sem a ajuda de ninguém. Os judeus eles queriam se aproximar de Deus, como aquela parábola do fariseu e do publicano, e eles queriam dizer assim: olhe, aqui estão as obras que eu tenho feito. Aqui tenho a marca da minha circuncisão. Essas são as minhas obras. Dai-me a salvação que eu ganhei. Na parábola do fariseu e publicano, eu dou dízimo, né? Eu ajudo, eu faço, eu sou. É o judeu. Mas isso é um erro, porque se eles esperam a salvação pela lei, eles estão errados, pois a lei ela não foi dada para salvar, mas ela foi dada para mostrar que precisamos de um Salvador. A lei foi dada para apontar o nosso pecado, onde o próprio apóstolo Paulo, ele diz que eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse que é pecado. E ninguém com perfeição poderia obedecer a lei a não ser Jesus que obedeceu. São 613 leis que os judeus estabeleceram puxando ali da lei de Moisés. Então, impossível. Eles estavam muito enganados. Romanos 7,7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei nos mostra o pecado, nos conduz ao Salvador, que foi exatamente o que acabamos de falar. A lei, ela é uma etapa essencial no caminho à graça divina. Hoje nós vemos tantas pessoas dizendo que a salvação é por Cristo, mas é preciso obras para sermos salvos. Esses ensinamentos mostram a importância dessa epístola nos dias de hoje. Obras não salvam. Eu aprendi que, porque eu pequei, agora eu tenho que fazer obras para as minhas boas obras cobrirem os meus pecados. Eu aprendi assim.
Só que quando nós olhamos para Isaías, Isaías diz que até as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Agora para e pensa, imagina agora as nossas más obras diante de Deus. São abomináveis. Obras não salvam. Não salvam, né? O galardão para os salvos só será dado depois do decreto que estamos salvos. E ele não vai influenciar na nossa salvação. Eu tenho que concordar com o que está escrito em um livro que eu ganhei de um curso de teologia, ao qual diz assim: Gálatas não é, pois, um livro de ontem, mas é também um livro atual do século XXI. O perigo do legalismo fundado em doutrinas de homens sempre existiu e existirá. Nós temos que ler Gálatas, meditar em Gálatas, para nós entendermos acerca da justificação pela fé, para nós entendermos que Paulo foi ungido por Deus para ser apóstolo, para entendermos o que devemos fazer, para vermos o que uma pessoa convertida tem e o que ela não pode ter, que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós devemos ler Gálatas, meditar em Gálatas, focar em Gálatas, para nós entendermos. E podemos aí fazer a junção de Efésios 2:10, juntamente com Tiago, para entender que obras não salvam, mas um salvo produz boas obras, né? Essa é somente a introdução da carta aos Gálatas. Deus abençoe.